Fala, galerinha do sexto ano, aqui é a professora Bernadette e eu estou de volta para falar para vocês um pouco mais sobre as narrativas de aventura, e hoje também eu vou falar para vocês sobre o contexto de produção. Narrativas de aventura no primeiro vídeo. Então, nós entendemos que as narrativas de aventura pertencem ao gênero narrativo. Como todo texto narrativo tem narrador, personagens, tempo, espaço e conflito gerador, entre as personagens vai haver sempre um protagonista e um antagonista, e o conflito gerador é aquele fato ou problema que vai proporcionar a reviravolta na história, que vai possibilitar o protagonista viver os desafios e as aventuras. O objetivo principal da narrativa de aventura é criar suspense para o protagonista viver uma aventura que prenda a atenção do leitor e o entusiasme. Então, a história tem que criar aquela expectativa, fazer com que o leitor queira sempre ler o próximo capítulo, saber o que vai acontecer com o personagem e queira ler o livro até o final. O espaço deve gerar desafios, então a gente sabe que na narrativa de aventura o espaço é fundamental. O vocabulário bem escolhido contribui muito para criar o suspense e fazer o leitor imaginar o ambiente perfeito para a aventura. Então a gente sabe que nós não temos outros elementos que possam fazer o leitor visualizar o cenário. Então ele precisa criar o cenário na cabeça dele, e um cenário que propicie o suspense, o desafio, a aventura. Então o vocabulário ele contribui para a criação desse suspense, desse ambiente na imaginação do leitor. Ele é muito importante também. O ponto de exclamação é o ponto da emoção. Então, ele vai estar presente ao longo de todo o enredo. A gente já sabe que enredo é a mesma coisa que história. A narrativa de aventura, ela é basicamente uma história de emoções, né? De perigo, de superação. Então, a emoção está aí o tempo todo. Então, o ponto de exclamação vai estar presente no texto inteiro. E por fim, a gente entendeu que a narrativa de aventura, ela estrutura-se em situação inicial, complicação, desenvolvimento, clímax, desfecho e situação final. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser rever alguma dessas características com mais detalhes, é só rever o vídeo da narrativa de aventura parte 1. O link está lá no bloco 9, então é só voltar lá, pegar o link e rever o primeiro vídeo da narrativa de aventura. Para as novidades. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a caracterização de personagens. Nós temos dois tipos de caracterização de personagens. A primeira é a caracterização física, que está relacionada com a aparência do personagem. É como se a gente pudesse ver o personagem e descrever aquilo que a gente vê. Então, a gente poderia falar sobre cor de olhos, cabelo, pele, tipo físico, roupas, coisas que estão relacionadas com o que a gente pode ver. Suponhamos que essa é uma personagem do meu texto e eu queira descrever. Eu posso fazer a descrição de duas maneiras diferentes. A primeira é a maneira direta, que é aquela que a gente cita claramente as características. Então, eu poderia caracterizar essa minha personagem da seguinte maneira. Juca é um menino lindo, de olhos castanhos, corpo normal para a idade, cabelos pretos e boca bem vermelha. Isso seria uma caracterização direta. Citei
claramente quais são as características da personagem. Se eu quisesse também, eu poderia dar essas mesmas características para essa mesma personagem de forma indireta. Na caracterização indireta, as características elas vêm diluídas ao longo do texto. Então elas são espalhadas ao longo da narrativa e elas são colocadas de maneira que a gente tenha que deduzir, a partir do que é dito, que a personagem tem aquelas características. Então, a partir do que é dito, a gente consegue entender, por exemplo, que a personagem é bonita, ou que a personagem tem um olho expressivo, ou que a personagem chama atenção, mas não porque é dito claramente que ela é bonita ou que ela tem uma expressão que chama atenção, mas porque existem falas no texto que permitem a gente concluir isso. Então, se eu fosse caracterizar fisicamente o Juca indiretamente, eu poderia dizer: naquela escola cheia de crianças de várias idades, Juca é um menino que chama a atenção por onde passa, tamanha a perfeição de seus traços. O castanho dos olhos e o vermelho de sua boca se destacam num corpo típico para um garoto de sua idade, e por isso o tornam diferente dos outros. Então, basicamente, nos dois trechos, eu destaquei as mesmas características. No primeiro, de maneira direta, no segundo, de maneira indireta. Todas as características estavam relacionadas com a aparência, portanto, é uma caracterização física. Agora, então, nós vamos para o segundo tipo de caracterização de personagens, que é a caracterização psicológica. Esse tipo de caracterização ele está relacionado com as atitudes, o caráter, o modo de ser da personagem. Então, não tem nada a ver com aparência, e sim com a maneira como a pessoa age, como ela interpreta os fatos, como ela vê o mundo, como ela julga, como ela se comporta. Da mesma forma que na caracterização física, eu posso fazer de maneira direta ou indireta. Então, agora, a minha personagem é a Lília, essa menininha. E eu vou dar a ela características psicológicas de maneira direta, em que eu vou citar claramente as características psicológicas dela, e de maneira indireta, em que as características vão estar diluídas ao longo do texto e que as pistas vão me levar a concluir as características dela. Então, a descrição direta eu diria: Lília é meiga, esperta e muito curiosa. Sempre sabe das novidades antes que elas se espalhem. A caracterização indireta é: Lília é como uma detetive. Se antecipa a todas as novidades, mas ao olhá-la simplesmente ninguém notaria, já que ela aparenta uma menina doce e inocente. Então, nos dois trechos, basicamente, foram citadas as mesmas características. No primeiro, de forma explícita, no segundo, de maneira mais discreta. Nos dois trechos, as características estão relacionadas com o jeito dela de ser, de se comportar, de agir, e não com a aparência dela. Então, são características psicológicas. Agora nós vamos falar, então, sobre contexto de produção. Primeiro, nós temos que entender o que é contexto de produção. É tudo que está envolvido em uma situação e precisa ser analisado para se decidir o que é adequado ou não. Quando a gente pensa em textos em português, a gente sabe que cada texto
tem uma função, é escrito por um motivo diferente, pode ter públicos diferentes, e tudo isso faz diferença na forma como esse texto vai ser escrito. Todas essas variáveis compõem um contexto de produção. Tudo que a gente fala, todas as vezes que a gente se comunica com uma pessoa, na vida cotidiana, de forma informal, no nosso dia a dia, a gente está produzindo textos orais, informais, mas eles têm por trás um contexto de produção. É claro que a gente não fica analisando esses contextos quando a gente vai, por exemplo, conversar com a mãe da gente na nossa casa, ou quando a gente vai conversar com a nossa amiga na hora do recreio. Mas o nosso cérebro, intuitivamente, ele pensa nesse contexto antes de produzir a nossa fala. Isso é automático. Mas quando a gente vai produzir um texto maior ou um texto mais formal, mais elaborado, a gente precisa, antes de produzir, de pensar nessas variáveis. Então, toda vez que a gente for escrever um texto ou produzir um texto oral, antes de começar, nós temos que delimitar o contexto de produção. Para isso, nós vamos pensar em o que eu vou escrever, sobre qual assunto, para que é esse texto, qual que é o objetivo, para quê, qual que é a função, qual é o objetivo, para que ele se destina, né? Qual que é o motivo, com quem, eu vou escrever sozinho, eu vou escrever junto com alguém, né? Como que ele vai ser produzido, onde, é na escola, é na minha casa, é para um trabalho, quando? Eu poderia colocar aqui uma série de outras perguntas que poderiam servir para eu montar esse contexto de produção. Eu sei que quando a gente inicia esse conteúdo, né, contexto de produção, é difícil a gente entender isso de primeira. Então, eu vou fazer um paralelo com a vida real. Nós vamos imaginar uma situação real em que nós vamos montar o contexto e tomar decisões baseadas nesse contexto para a gente entender o que é. Agora nós vamos para o contexto real. Então, primeiro, vamos pensar em o que vai acontecer nesse meu contexto real? Qual que é a situação? Então, o que vai acontecer é um casamento. E é um casamento de quem? Do meu irmão. Nesse casamento, qual vai ser o meu papel? O que eu serei? Um padrinho. Então, eu não vou ser um convidado qualquer, hein? Vou ser um padrinho, vou ter um papel de destaque, vou entrar pelo tapete vermelho, vou ficar lá no altar. Onde que vai ser esse casamento? A cerimônia vai ser na igreja e logo depois vai haver uma comemoração no salão de festas. Com quem eu vou ao casamento? Com a minha família e os meus amigos. E qual é a minha intenção ao ir ao casamento? Quando eu estiver na igreja, a minha intenção é apoiar o meu irmão, estar presente na vida dele nesse momento importante. Então, como se eu quisesse dizer, estamos juntos, irmão, vai lá, casa, seja feliz, vou estar sempre do seu lado. E na festa, a minha intenção é curtir, divertir, dançar, comer, beber e tal. Avaliando essa situação, esse contexto, todas essas variáveis, eu pensei então numa roupa. Fui na loja, comprei uma roupa novinha, que é uma situação que merece uma roupa nova, e aí resolvi então vestir e mostrar para o meu irmão e para a noiva dele. E aí
No dia marcado, tava eu lá, vestido, bonitão, e eu vou mostrar pra vocês a roupa que eu escolhi. Um uniforme de futebol. O que vocês acharam, gente? É uma boa, uma roupa confortável, novinha, meu irmão, meu camarada, então eu posso ir com essa roupa. Não é adequada. Sabe qual foi a cara que a noiva dele fez na hora que ela viu essa roupa? Pelo amor de Deus, né, gente? Nada a ver, nada a ver. O casamento é uma situação formal, tradicional. O meu irmão é um parente próximo, eu vou ser o padrinho, um papel de destaque. A igreja é um lugar de respeito. A minha família e os meus amigos vão estar lá me observando, né? Se eu quero apoiar o meu irmão no dia mais importante da vida dele, não é adequado eu vestir um uniforme de futebol, que é um traje esportivo para a gente fazer atividade física ou passar um momento de descontração com os amigos, não é isso? Então, revendo esse contexto, eu, diante da reação da noiva do meu irmão, da minha cunhada, né? Eu resolvi, então, pensar numa outra roupa. Aí eu voltei na loja, comprei uma outra roupa e aí, então, eu vesti e fui mostrar para eles de novo. Agora sim, né, gente? Um terno bacana, completo, terno, com gravata, camisa, colete, paletó, calça, meia, sapato. Aí a noiva do meu irmão bateu palminha, agora merece, tudo em cima, né? Super bacana para a cerimônia da igreja, né? Que é super tradicional, respeitoso, uma beca bacana para aparecer nas fotos, não é isso? Mas não é um traje muito confortável, né? Não permite muito a gente se movimentar, ir apertado, se for no verão muito quente e tal. Então, quando chegar na festa, ele não precisa ficar com o traje completo, né? Porque já saiu da cerimônia, que é a parte mais tradicional, mas ainda é um casamento, então ele ainda não pode vestir o uniforme de futebol, né? Então, o que ele pode fazer? Tirar o paletó, a gravata e o colete e ficar com a calça, a camisa e o sapato. Vai ficar ok, bacana também para se divertir na festa, não é isso? Então, gente, de acordo com o contexto, a gente toma as decisões para saber o que é adequado ou não. Então, a gente decide o melhor jeito, a melhor roupa, a melhor forma de se portar. Tudo é decidido em função do contexto. E o contexto, ele é formado pelas variáveis que vão fazer com que a gente possa tomar as decisões. Passado, contexto de produção de uma situação real para um contexto de produção em textos. Toda vez que nós tivermos que delimitar o contexto de produção de um texto, primeiramente nós vamos pensar se é melhor produzir um texto oral ou um texto escrito. Então, vamos supor que eu tenho que dar um recado da direção em todas as salas da escola. Então, cada hora eu vou ter que entrar numa sala diferente e repetir a mesma informação. Nesse caso, para ser mais efetivo, mais rápido e que a mensagem seja recebida de forma igual por todos, é melhor que eu produza um texto oral. Se eu tenho que passar uma informação de maneira muito detalhada para que cada aluno possa ler no momento que quiser, que tiver mais tempo, mais tranquilidade, é melhor eu produzir um texto escrito e colocar no mural de informações do saguão da escola. Então, depende da situação, para que é o texto e quem vai receber,
e onde eu vou colocar. Então, esse é o primeiro passo. Depois, eu tenho que pensar qual será o público. Sempre que a gente fala de público, a gente pensa em quem vai receber a minha produção. A gente tem que pensar que toda vez que existe uma situação de comunicação, nós temos interlocutores envolvidos naquela situação. Interlocutores são as pessoas que produzem e as pessoas que recebem a mensagem. Quem produz a mensagem pode ser um produtor único ou um conjunto de pessoas que produzem o texto. A pessoa que recebe também pode ser única ou pode ser um conjunto de pessoas. Então, o público, no caso, é o interlocutor que vai receber o texto. Quando eu tenho um público específico, eu posso direcionar a linguagem de maneira bem específica para aquele público. Então, se eu vou escrever um público infantil, eu posso usar uma linguagem bastante específica para crianças. Se eu for escrever para um grupo de professores, eu posso usar uma linguagem bastante técnica que somente professores entenderiam. Mas se eu for escrever para um público muito variado, que é o que a gente chama de público geral, que tem pessoas de várias idades, de vários níveis de escolaridade, a gente precisa usar uma linguagem mediana, que tanto pessoas mais simples quanto mais estudadas, mais novas, mais velhas, entendam. Então, o público ele é definido por quem vai receber a minha produção. Depois, eu tenho que pensar em qual é o tipo de linguagem mais adequado. É a linguagem verbal? É a linguagem não verbal? Ou é a linguagem mista, aquela que mistura verbal e não verbal? O mais adequado é uma linguagem mais formal, que é aquela linguagem parecida com a linguagem que a gente usa na escola, que a gente lê nos livros, que respeita as regras, que se preocupa com a ligação entre as ideias, com a pontuação, com a ortografia, com toda a harmonização do texto? Ou é aquela linguagem mais informal, mais parecida com a linguagem que a gente usa no dia a dia, uma linguagem mais livre? Depende do público, depende de para quê, depende de como, onde, depende do contexto. Onde o meu texto vai circular? O meu texto vai ser afixado na geladeira da minha casa. O meu texto vai ser publicado no jornal online da minha escola. O meu texto vai ser publicado no jornal impresso. O meu texto vai ser escrito no WhatsApp. O meu texto vai ser publicado no Facebook. Onde ele vai circular? Qual é a minha intenção ao escrever o texto? Para quê? Qual que é o objetivo? Qual que é o motivo? A intenção é o que a gente chama de intencionalidade linguística. A minha intencionalidade linguística é dar um recado? É emocionar? É contar uma aventura? É fazer refletir? Baseada nessas variáveis que formam o contexto, respondendo a essas perguntas, não necessariamente nessa ordem, pode ser em qualquer ordem, e se eu quiser também, eu posso colocar várias outras perguntas que podem me ajudar a definir melhor esse contexto, eu vou tomar a minha decisão de qual é o tipo mais adequado de texto, como que eu vou escrever, qual que é o meu planejamento para escrever esse texto. Então, na verdade, gente, o contexto, ele define tudo em um texto. Depois que eu consigo definir o meu contexto, eu estou pronta para dizer
Qual será o gênero, o tipo de texto, o grau de formalidade, o tipo de linguagem e todos os outros elementos que devem ser considerados numa interação comunicativa. Interação comunicativa é toda forma de comunicação, oral, escrita, texto ou não. Então, por exemplo, se o meu objetivo, a minha intencionalidade linguística é dar um recado para minha mãe, que vai ficar colado na geladeira da minha casa, o melhor tipo de texto é o bilhete. Se a minha intenção é contar uma história de aventura para os meus colegas e para minha professora, que vai ser lido na minha sala, então o melhor tipo de texto é a narrativa de aventura. Se a minha intencionalidade linguística é emocionar a um público geral e o meu texto vai ser publicado no Facebook, então o melhor tipo de texto é o poema. E assim por diante. Então, o contexto é aquilo que define qual tipo de texto eu vou escolher, qual tipo de linguagem, qual é a forma que eu vou estruturar o meu texto, qual tipo de linguagem verbal, não verbal, mista, tudo que vai existir no meu texto, ele é definido, planejado a partir da delimitação do contexto de produção. Então, ele é essencial, ele é fundamental e a partir de agora, todas as vezes que nós formos produzir um texto, primeiramente, nós vamos pensar. Aí, pessoal, no bloco 11, vocês vão ter as orientações para fazer as atividades relativas à narrativa de aventura e ao contexto de produção. Valeu, até a próxima. E qualquer dúvida é só encaminhar as perguntas no WhatsApp da sala.